Entrada no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, verso de número 38. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 38. Se você tem uma Bíblia, seja física ou digital, próxima a você agora, acompanhe a leitura conosco, será muito bom e importante que você faça assim. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 38. Está escrito assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E ele disse ao seu servo: Põe a panela grande no fogo e faça um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíndidas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Deus seja louvado. Eu estava em conexão com o Espírito Santo, um desejo profundo de estar alinhado a tudo que Deus está realizando e o caminho pelo qual Ele deseja que nós possamos prosseguir aqui hoje. E esse texto bíblico sempre me fascinou muito, me abençoou muito. É um texto emocionante, é um texto quase um roteiro de ação. Porque existe um risco iminente, existe uma questão que quase assola uma comunidade inteira, e assola não com risco de um ferimento, não com risco de uma dor, mas assola com risco de morte. O que está acontecendo nesse texto aqui é que uma comunidade de jovens, uma comunidade de alunos de uma escola de profetas, se submeteu a um processo, a um momento onde uma panela de sopa foi envenenada por acidente. E devido a isso, diz as Escrituras que quase toda aquela comunidade, ao ingerir aquele alimento envenenado por acidente, acabou morrendo. Não fosse uma intervenção do homem de Deus presente naquele lugar, a saber, Eliseu, maior autoridade profética daqueles dias do Reino do Norte em Israel. Não fosse uma intervenção do homem de Deus, da unção de Deus e do poder de Deus, um mal terrível teria acontecido ali naquele dia. Quando eu falo sobre esse mal, eu preciso que você compreenda a amplitude desse mal. Preciso que você se atente para o tamanho do que seria essa tragédia. Se nós estivéssemos falando de uma pessoa morrendo por envenenamento, nós estaríamos falando de um mal muito grande. Se estivéssemos falando de 10, 20, 30 pessoas morrendo por envenenamento, estamos falando de um mal ainda maior. Mas nós não estamos falando apenas de um grupo de pessoas morrendo por envenenamento. Nós estamos falando de um grupo específico de pessoas. Nós estamos falando de um grupo que pertencia a uma escola de profetas. Quero que você compreenda o tamanho do dano que isso geraria para o povo. Porque não sou eu, é a própria Bíblia quem adverte do perigo da voz profética se calar dentro de uma comunidade. Quando uma voz profética se cala, a corrupção ela é elevada, a corrupção ela cresce. Quero que você compreenda que o pano de fundo de todo um desejo maligno, maléfico, que entranha e permeia esse texto, não é apenas dar cabo da vida de algumas dezenas de homens, não que isso fosse pouco, mas também de trazer um prejuízo, trazer uma forma de afetar a ressonância da voz profética em Israel naqueles dias. Eu quero que você abra o seu coração, o seu entendimento, para você começar a compreender que algumas coisas não têm acontecido talvez tão por acaso quanto você esteja pensando. Alguns riscos aos quais você, sua casa, tem sido submetidos, tudo isso faz parte de um estratagema terrível, de um interesse, de um desejo, de uma vontade de alguém, de forças, para calarem vozes que são influência, vozes que são poder,
Vozes que são resposta de Deus nesse tempo para uma geração corrupta. E é exatamente por isso que eu quero clamar e profetizar sobre você e sua casa livramento da parte de Deus. Quero que você creia que uma palavra de Deus está entrando na sua casa hoje. Uma palavra de Deus está entrando no seu coração hoje. E essa palavra vai ter o poder de remover. Essa palavra vai ter o poder de paralisar até processos que já estavam em andamento. E que tudo levava a crer que eles desencadeariam em morte, tragédia e silêncio. Mas assim diz o Senhor, haverá escape e livramento para você e para a sua casa. Porque não é apenas sobre você, é sobre o poder que a sua voz tem e os tantos que ela vai alcançar. Porque Deus está enchendo o seu coração. O movimento que a Bíblia apresenta no verso 38 é voltar. Está escrito: e voltando Eliseu a Gilgal. Não é uma palavra que nós gostamos tanto. Voltar não é uma palavra que nos empolga. Voltar não é uma palavra que nos anima. Voltar muitas vezes nos comunica retrocesso. Voltar muitas vezes nos dá a ideia de dar passos para trás. Mas compreenda que quem está voltando aqui não é um homem que tem sua vida sob sua própria regência. Quem está voltando aqui é um homem que tem sua vida, seus passos, sua logística regida pelo Espírito Santo. É Eliseu quem está voltando. Eliseu está voltando para o lugar onde ele é mais importante naquele momento. Eliseu havia passado uma temporada nas proximidades de Sunem. Foi importante estar ali, sem dúvida foi importante. E para onde ele vai voltar agora? Vai voltar para Gilgal, onde havia uma comunidade de profetas. E exatamente quando Eliseu chega, há uma fome na terra. Fome essa que ele mesmo havia profetizado. Ele mesmo havia antecipado que acometeria Israel, dizendo para a sunamita se prover de algumas coisas, porque essa fome alcançaria a terra de Israel. Aonde Eliseu está agora, Eliseu não está no lugar do seu retrocesso. Eliseu não está na geografia dos seus passos para trás. Eliseu está onde Deus precisa que ele esteja. Você nunca está atrasado, você nunca retrocede quando obedece. Você está exatamente onde Deus precisa que você esteja. Você está onde sua voz é ouvida. Eliseu tem uma conexão tão profunda em estar onde Deus precisa que ele esteja, que até ser enterrado ele foi aonde precisava ser. Quero lembrar a você que a Bíblia conta uma história magnífica. Estava acontecendo um sepultamento, uma família e amigos estavam para sepultar um homem, e de repente um bando de salteadores entrou na cidade e começou uma gritaria: vai ter roubo, uma gritaria, vai ter problemas, vai ter saque. E o susto da família foi tão grande que a família pegou o cadáver e jogou-o. E nisso que jogou, diz a Bíblia que o cadáver caiu em cima da ossada de Eliseu. E o cadáver ressuscitou na hora. A conexão de Eliseu com o ponto específico aonde ele precisa estar é tão profunda, que até a sua sepultura foi, parece que meticulosamente cuidada para estar no lugar certo, aonde um morto bateria em cima e seus ossos ressuscitariam alguém. Você está aonde Deus precisa que você esteja. Você está onde você é uma voz importante. Eliseu, como uma voz importante, se depara com uma comunidade de profetas que não sabe o que fazer. Uma comunidade de alunos descoordenada, desgovernada, assustada pela fome, paralisada pela crise. Eles não têm nem mesmo a capacidade de ter uma ideia simples. O que Eliseu vai dar não é uma ideia mirabolante, não é uma ideia engenhosa, é uma ideia simples. Mas se você já passou momentos de crise na sua vida, você sabe que nos momentos de crise até as ideias mais simples parecem que fogem de nós. E muitas vezes a direção de Deus não tem complexidade logística. A direção de Deus muitas vezes é simples. A direção de Deus para aquela comunidade através da boca de Eliseu foi: faça um caldo de ervas. Se a carne é escassa, faça um caldo de ervas. Se o pão é escasso, faça um caldo de ervas. A direção foi simples. Usem o recurso que a terra tem.
Se falta alguma coisa, existe outra. Sejam engenhosos, inventivos, criativos. Talvez Deus está falando com alguém agora que está aguardando uma solução muito complexa. E Deus está dizendo, vá no quintal, veja o que está lá. As soluções de Deus sempre foram simples. Na boca de Eliseu, você sempre verá soluções simples. Ele perguntou à viúva, o que você tem em casa? Ela disse, olha, eu tenho um pouco de azeite. Pois então vá. Peça vasos emprestados, não poucos, a vizinhança e comece a deitar o azeite. Com aquilo que você tem, trabalhe com aquilo que você tem, com os elementos que você tem. E foi isso aqui que Eliseu disse. Faça um caldo. Agora, repare que essa ordem de Eliseu, ela foi dada a alguém em particular. Está escrito aqui exatamente assim. E disse Eliseu ao seu moço. Eliseu olhou para o homem que andava com ele. Um homem em quem ele confiava. Um homem que ele sabia que conhecia a geografia do lugar. Não só conhecia a geografia, conhecia a botânica do lugar. Ele olha para esse homem e dá uma ordem para ele. Diz, vá você, faça você. Eu estou incumbindo você dessa tarefa. Agora, atenção ao detalhe das Escrituras. Verso 39. Então, um deles saiu ao campo. Está claro para você? Está claro para você que alguém recebeu a ordem, mas não é o mesmo alguém que recebeu a ordem quem acabou por executá-la. Quem recebeu a ordem para fazer a sopa de ervas? O moço do profeta, aquele que andava com Eliseu dia a dia. Mas quem saiu foi um outro, um membro da escola de profetas. Aqui o caminho por onde o veneno entrou naquela comunidade começa a ser explicado. Você precisa entender que todo envenenamento não é acidental, não é ocasional. Existem razões que explicam as dificuldades, as crises, os momentos críticos que você possa e sua casa possam estar passando agora. Eu convido você a radiografar isso, a olhar isso. Porque é só através do entendimento, do processo através do qual algo aconteceu, que você se fortalecerá para não repetir os mesmos erros. As coisas não acontecem assim. Os venenos não entram na panela sem um caminho que os facilita, os viabiliza. Quero que você comece a redobrar a sua atenção, porque eu creio que o Espírito de Deus vai começar a dar a você visão, entendimento e clareza. Satanás não vai enganar você e nem a sua casa. Não vai entrar travestido de amizade nenhum inimigo. Não vai entrar travestido de pão, nenhum veneno. Deus vai começar a abrir os seus olhos para perceber aquilo que está vindo contra você e sua casa para destruir, mas será freado no nome de Jesus. Escute, alguém recebeu a ordem, mas uma outra pessoa executou. Se você parar para pensar, você vai concluir que muitas coisas deram muito errado por uma razão muito simples. Quem recebeu a ordem e não a executou, transferiu para outra pessoa. Eu queria que você tivesse honestidade consigo próprio agora, para você começar um processo de admissão de algumas coisas que são importantes para que então haja libertação e cura. O que, pastor Eduardo? Talvez você tenha recebido ordens de Deus, você tenha recebido direções de Deus, você tenha recebido ordens para fazer as coisas de uma maneira que Deus sabia que você seria capaz de fazer. É isso que está no texto. Eliseu olhou para alguém em quem ele sabia que havia competência para escolher as ervas certas para a sopa. Mas em vez deste alguém, uma outra pessoa que vai, e olha o que acontece. Essa pessoa não domina o território. Ela não conhece a botânica do lugar. Ela quase desgraçou uma comunidade inteira. E o erro começou aonde? Começou quando alguém recebeu uma ordem e transferiu para outros. Cuidado. Existe uma palavra que no meio corporativo é muito comum, é muito importante: delegar. Centralizar poder, centralizar autoridade é um vilão dos meios corporativos, no meio dos negócios, dos meios empresariais. Só que existem coisas que não se delega, existem coisas que se executa. Quando Deus manda você fazer uma coisa, Ele confia na sua capacidade de fazer. Cuidado para que essa inclinação por delegar não se torne agressiva demais, amplificada demais, a ponto de coisas que Deus deu para você fazer, confiando porque você sabe o que fazer,
você delegue a outras pessoas que não conhecem o território. Se Deus deu você a missão de educar os seus filhos, eduque-os. Não transfira essa responsabilidade. Se Deus deu a você a missão de cuidar de um rebanho, cuide, não transfira esta responsabilidade. Porque todas as vezes que Deus nos manda fazer uma sopa, é porque Ele confia que nós conhecemos a natureza dos ingredientes. E quando nós transferimos responsabilidades para outras pessoas, estas pessoas podem ser responsáveis por trazer elementos que não deveriam estar. Esse membro da escola de profetas, desconhecendo a botânica do lugar, ele sai. Segundo diz a Bíblia, ele vai começar a caminhar, ele vai se deparar com uma quantidade grande de ervas que a Bíblia chama de parras bravas. Elas são venenosas e são muitas. Pastor, por que o senhor diz que são muitas? Porque o texto diz que ele encheu os bolsos. Ele encheu a capa, então eram muitas. Agora, uma coisa me chama a atenção. É um tempo difícil. É um tempo de escassez. Há uma fome na terra. Você acha que aquela foi a única comunidade que teve uma ideia de fazer uma sopa de ervas? É claro que não. As casas ao redor, as comunidades ao redor também tiveram aquela ideia. Então, onde eu quero chegar? Não seria comum que uma abundância de recurso estivesse tão disponível. Ele deveria ter desconfiado daquela facilidade de aquisição. Ele deveria ter desconfiado daquela facilidade de lidar com uma abundância num tempo de escassez. Ele deveria ter desconfiado de ver tanta coisa disponível, mas eu aprendo que a facilidade entorpece. Muitos venenos só foram capazes de entrar em algumas casas, ministérios, negócios, porque eles foram colocados no vidro cativante da facilidade, no frasco mágico da facilidade. A nossa vida não é uma vida de facilidades. Os tesouros que Deus promete são tesouros que estão escondidos. Se você se deparar com coisas e tropeçar no meio delas, desconfie. A facilidade é um embrulho que engana muitas pessoas. A facilidade é um agente entorpecente. Muitos filhos de Deus têm se mostrado imprudentes e têm permitido que coisas terríveis entrem em suas casas, suas famílias, na criação de seus filhos, no meio dos seus negócios, porque essas coisas vêm embrulhadas com a facilidade. Eu profetizo que você terá capacidade em Deus e no seu espírito. Você terá senso crítico e visão profética para discernir as coisas que se apresentam diante de você como que muito fáceis, mas que escondem, na verdade, venenos terríveis que querem destruir gerações inteiras. Ele encheu a sua capa. Eu gosto do detalhe do texto que diz que um membro da escola de profetas encheu a sua capa de ervas venenosas. Sabe por que gosto do detalhe? Porque eu me lembro a identificação profunda que as Escrituras apresentam entre um profeta e sua capa. Foi uma capa que Elias vestia. Foi com uma capa que ele recrutou Eliseu para o ministério. Foi a capa o único elemento que esteve presente na transição ministerial entre Elias e Eliseu. A capa tem uma profunda identificação com o profeta. E veja o que está acontecendo aqui. O aluno da escola de profetas corrompeu sua capa com o veneno da facilidade. Não será fácil, não será simples, será até duro, mas será necessário que você ouça o que eu vim de Deus dizer aqui e agora. Talvez a sua autoridade, a sua capa foi corrompida. Talvez a sua autoridade ou a sua capa foi maculada, porque você se permitiu envolver-se com algumas coisas que envenenaram, que comprometeram a sua autoridade. Mas eu quero em nome de Jesus declarar, eu quero em nome de Jesus liberar, que nenhum tipo de coisa com a qual você tenha se envolvido e que tenha abafado a ressonância da sua voz, nada que tenha acontecido e que tenha envergonhado você ou tirado a sua autoridade, permanecerá.
estou liberando da parte de Deus que Deus restituirá a tua autoridade dentro da sua casa, no meio dos seus negócios, no meio do seu ministério. Eu não sei quais episódios aconteceram e não vim aqui para colocar panos quentes sobre eles, mas vim aqui conclamar e lembrar sobre a autoridade e o poder de um Deus que restaura. Você sabe qual foi o plano do adversário? Colocar facilidades no seu caminho para macular a sua honra. Colocar facilidades no seu caminho para envenenar a sua autoridade. Sabe o que foi o plano do adversário? Fazer com que você não tivesse autoridade moral e nem espiritual para passar por alguns temas, para ministrar sobre alguns assuntos, para falar sobre algumas questões. Só que eu estou profetizando a frustração dos planos do adversário contra a sua vida. Deus está lavando a sua capa profética. Deus está restaurando a sua autoridade. Deus está reestruturando a sua integridade moral. Você não será calado. Você não será afrontado dentro da sua casa. Você não será ridicularizado e nem desprezado no meio dos seus círculos sociais. Deus está restaurando a sua autoridade. Deus está dando a você uma voz de novo. Ele está tirando o sufocamento. Ele está tirando o enclausuramento da tua voz. Está dando ressonância para ela de novo. Esse aluno da escola vai chegar no meio da comunidade. E sabe o que me impressiona? Me impressiona que essa é uma escola de profetas, no verso 38. E absolutamente ninguém se deu conta do que estava acontecendo. A maior lição daquela escola de profetas foi dada na prática, nesse dia. E todos eles foram reprovados. Talvez porque se prevaleceram da presença de Eliseu. Talvez porque se distraíram com a crise que estava instalada. As maiores lições que nós temos são na prática da vida. Eu não sei o que esses 100 ou 120 homens faziam quando um deles entra com os bolsos e com a capa cheia de uma erva venenosa. Diz as escrituras que ele corta, ou seja, ele não vem com elas escondidas e vai lá sorrateiramente. Não, ele faz isso de maneira ostensiva, de maneira clara. E eles não veem nada. Eles não estão enxergando coisa nenhuma. Pastor, eles vão perceber o que está acontecendo? Vão. Quando? Quando provarem. Eles vão perceber o envenenamento que está acontecendo? Vão. Quando? Quando colocarem na boca. Eu quero que você perceba que quem não consegue enxergar com os olhos, quem não consegue perceber o risco com os olhos, vai ter que percebê-lo sentindo o gosto na boca. Você não precisa sentir o gosto do veneno na boca para perceber sua presença. Abra seus olhos e você vai ver. Você não precisa chegar a ter o amargor do veneno na sua boca para então se dar conta do que está acontecendo. Você pode enxergar os processos. Você pode enxergar por detrás dos frascos. Deus está dando a você autoridade e visão. Esse é um encontro de águias. E a maior característica da águia, uma das maiores características da águia, é exatamente sua capacidade de visão. É isso que nesse encontro profético de águias eu libero sobre a sua vida agora. Uma visão capaz de perceber os processos que estão acontecendo ao seu redor. Você não vai precisar sentir na boca. Você antes verá com os olhos. Você não precisará sentir o gosto amargo de alguns processos. Antes disso, em nome de Jesus, eles ficarão claros e deflagrados diante dos seus olhos. A Bíblia diz que ele cortou e colocou na panela. E agora eles vão ser servidos em porções individuais. E quando servidos em porções individuais, a Bíblia diz que eles vão tomar uma porção. E quando tomaram uma porção, gritos começaram a se ouvir naquela comunidade. Homem de Deus, a morte na panela. Homem de Deus, a morte na panela. Morreram? Não. Perceberam o veneno? Sim. Por que perceberam o veneno e não morreram? Porque essa não é uma planta que mata em quantidades pequenas.
É um veneno que mata em quantidades maiores. Como teriam morrido, pregador, se tivessem continuado? Diz a Bíblia que não puderam continuar. Se não puderam continuar, não morreram. Você percebe? Aonde a morte residia? Na continuidade. E onde o livramento começava? Na paralisia. Se parar, tem livramento. Se continuar, tem morte. Eu estou com o coração cheio de algo para dizer para alguém. Para dizer para você. Que não está me ouvindo aí agora por acaso. É em parar agora que haverá livramento. É em começar a gritar pelo socorro de Deus agora que haverá livramento. Não brinque com a continuidade. Não teste, não tente, não ouse. Não se arrisque. Deus está falando com você agora. Eu te dei uma oportunidade de perceber uma coisa que estava acontecendo e que queria destruir sua vida, destruir seu casamento, destruir seu ministério, destruir sua casa. Um gosto te veio à boca, não precisava ser assim, mas acabou sendo assim. Um gosto te veio à boca. Agora você está ciente do que está acontecendo e a pergunta é: você continua ou você para? Você se cala ou você começa a emitir sons de socorro? Hoje você está aí sentado agora e de pé, onde você estiver, com fone, pelo alto-falante, na TV, aonde você estiver agora. Sabe o que isso prova? Isso prova que o livramento de Deus está batendo a sua porta agora. Isso prova que Deus está o tempo inteiro olhando para você com um olhar de misericórdia e está dizendo: tu és a minha águia e eu vou abrir os teus olhos em tempo e tu serás a minha voz. Eu não vou permitir que veneno algum te cale. Eu estou te levantando, estou te restaurando. Eu nunca vi ninguém pedir socorro. Eu nunca vi ninguém pedir socorro sem alterar o tom da sua voz. Eu nunca vi ninguém se afogando e usando palavras rebuscadas e uma voz mansa para pedir socorro. A sensação do afogamento, a sensação da morte iminente, arranca de dentro de qualquer um, até do mais tímido, o grito mais ressonante. Sabe onde eu quero chegar? Você precisa começar a fazer ouvir o som da sua voz. Talvez você, por muitas vezes, demonstrou energia para muitas coisas, mas está querendo ser discreto no seu pedido de socorro. E às vezes, o nosso pedido de socorro, ou no nosso pedido de socorro, não cabe muita discrição. Seja indiscreto no seu pedido de socorro. Grita com Deus. Fale alto. Clame por socorro. Bata na porta de alguém. Vá até um homem de Deus. Vá até uma mulher de Deus. Pare de temer tanto. Pare de desejar tanto manter algum tipo de status ou posição. Enquanto algumas coisas na sua vida sucumbem, Deus está falando contigo hoje. Há uma oportunidade de socorro. Você não precisa se preocupar em manter a imagem do aluno perfeito da escola. Você não precisa mais, você não pode mais colocar a aparência na frente da sobrevivência. Deus está falando com você agora. Cerque-se de pessoas que têm palavra de Deus na boca. Cerque-se de pessoas que têm unção de Deus na vida. Cerque-se de pessoas que vão levantar você. Cerque-se de pessoas que têm graça de Deus naquilo que fazem. Cerque-se desse tipo de gente. Não tenha vergonha. Procure seus líderes. Procure seu pastor. Procure a família sacerdotal que está sobre a sua vida. Procure seus amigos íntimos. Procure seus pais. Procure sua esposa. Rasgue seu coração. Não tenha mais medo. Não preze mais tanto pela aparência e sacrifique a sobrevivência. Preze a sobrevivência, ainda que às custas da aparência. Eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Sabe o que o homem de Deus fez? Pegou um bocado de farinha, foi lá na panela e colocou lá. Sabe o que diz a Bíblia? Então não havia mais mal algum na panela. Eu não sei se eles tinham potes, cuias, né? Eu não sei o que eles tinham na mão, mas eu sei que o que eles tinham jogaram fora. Eles vão voltar lá na panela agora e vão pegar. Eliseu não tem um punhadinho de farinha assim, ó, na cumbuca de cada um. Não, aquilo ali vai.
aquilo vai para o lixo. Aquilo se perde, aquilo vai embora, aquilo não importa. Aquilo é lição. Aquilo é a perda sendo pedagógica. Mas a fonte está salva, volta na panela. Você precisa entender que algumas coisas você vai precisar descartar. Algumas coisas já não servem mais. Mas a fonte está preservada, está restaurada. Volte lá. Nem que você tenha que começar de novo. Eu tenho algo de Deus para dizer a você, por fim. Você sabe como é que essa história termina? Termina assim, não havia mais mal nenhum na panela. Então não é exatamente assim que ela termina. Ela termina no verso 42. O desfecho total dela é a próxima epígrafe. 20 pães satisfazem 100 homens. Sabe o que aconteceu depois disso aqui? Um homem veio de uma terra distante e trouxe para Eliseu de presente 100 pães de novidade, pães de primícias. Você sabe o que Eliseu fez? Eliseu pegou aqueles pães e deu a todos os, 20 pães, perdão. Eliseu pega aqueles 20 pães e dá de comer para todos aqueles homens. Quais homens? Os mesmos que sobreviveram dias atrás ou semanas atrás àquele risco iminente de morte. Não é qualquer pão, é pão de primícias, é pão de novidade. Sabe por que o pão de novidade foi dado àqueles homens? Porque eles mastigaram o veneno. Sabe por que o pão da novidade foi dado àqueles homens? Porque só o gosto de uma coisa nova tem o poder de tirar da tua boca o gosto do veneno velho. Em nome de Jesus, eu quero que você creia que pães de novidade estão chegando para você e para sua casa. Se o teu inimigo pensou que você amargaria para sempre o gosto dos seus erros na boca, ele vai perder mais uma vez. Porque aquele que é especialista em multiplicar pães, está passando agora aí onde você está. Ele está dizendo, sirva-te. Porque o susto já passou, as lições ficaram, mas uma novidade poderosa está chegando para você e para sua casa. Você não terá para sempre na boca o gosto amargo dos seus erros passados. Um tempo novo, um pão novo e um vinho novo estão chegando. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.